passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas sempre aproveita para admirar uma das paisagens mais bonitas da cidade. Mas só com a atenção é possível perceber que, além de bela, a lagoa está cheia de vida. Biguais, frangos d'água, garças e peixes, claro. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um viveiro a céu aberto. Neste pedaço de água cercado de asfalto por todos os lados, vivem dezenas de espécies de animais. A maioria passa despercebida. Eu não costumo prestar muita atenção porque eu já conheço essas coisas. Eu não vi animal nenhum. Mas basta olhar com um pouquinho de atenção para ver alguns destes moradores. Escondidos entre as árvores do manguezal, encontramos os caranguejos marinheiros. A vegetação serve de abrigo para pelo menos 4 espécies de crustáceos. Você pode encontrar o aratu, que é aquele caranguejo vermelho que vive na base das raízes, o guaiamum, que é um caranguejo azulão que vive um pouco fora da área de manguezal, o marinheiro, que é esse arborícola que vive nos galhos, e o chama-maré, que é um que tem uma garra grande, pequenininho, e fica chamando, tipo, como se chamasse a maré para subir na Lagoa Rodrigo de Freitas. O biólogo Mário Moscatelli é um dos responsáveis pelo replantio do mangue, que trouxe a biodiversidade de volta à lagoa. Os ninhos sobre os galhos mostram que as aves, assim como os caranguejos, também voltaram a se reproduzir por aqui. É uma delícia você chegar aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e ver a quantidade de aves e, de uma certa forma, você se sentir meio que padrinho, meio que avô. Não só das árvores, como dos biguais, dos frangos d'água, enfim, dos caranguejos, de todos esses animais que enfeitam e que fazem parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Os animais domésticos também têm lugar garantido. Um parque foi criado para receber os inúmeros cães que passeiam por aqui todos os dias. No Centro de Informações Ambientais da FEMA, que fica aqui na lagoa, tem até galinheiro. São 2 galinhas, 2 galos e um monte de pintinhos. Vou tentar alimentar eles para ver se eles vêm aqui para perto. Olha, não estão muito interessados em comida agora não. Se você costuma caminhar pela ciclovia, certamente já viu as galinhas. E até cisnes. Opa, mas esses são de mentirinha. E quem não se lembra da capivara, a moradora mais famosa da lagoa? Ela chamou tanta atenção que acabou virando celebridade. Para ter mais sossego e qualidade de vida, foi extraditada para uma reserva na Baixada Fluminense. Com ou sem capivara, a fauna da Lagoa Rodrigo de Freitas continua sendo uma atração à parte. Realmente é difícil não se distrair com essa paisagem. Mas na próxima vez que você passar pela lagoa, tente olhar mais de perto e aprecie as pequenas belezas que a natureza proporciona. Do you remember you were 15, I was 12?